Era a noite de Consoada, quando Pedro Santos, 35 anos, diretor executivo de um império tecnológico de 700 milhões de euros, se sentou num banco do Parque Nevado do Porto com lágrimas a percorrer o seu rosto. Acabava de receber a chamada que lhe tinha destroçado o coração. A sua mãe, a única pessoa que lhe restava no mundo, tinha morrido 3 horas antes num hospital de Coimbra, enquanto ele estava preso numa reunião que não podia interromper. Não chegara a tempo de se despedir e agora estava sozinho, completamente sozinho, numa cidade que celebrava enquanto ele se rompia em 1000 pedaços. Foi então que ouviu uma vozinha que lhe falava. Um menino de 5 anos, com um casaco vermelho e um gorro de lã bege, olhava-o com aqueles olhos grandes e inocentes que só as crianças sabem ter. E as palavras que saíram da sua boca mudaram tudo, porque esse menino, com a simplicidade desarmante dos seus 5 anos, disse-lhe algo que nenhum adulto alguma vez se teria atrevido a dizer. E atrás dele, envolta num casaco azul claro, a sua mãe aproximava-se sem saber que essa noite conheceria o homem que lhe mudaria a vida. O Porto no Natal é um espetáculo de tirar o fôlego. As luzes adornam a Avenida dos Aliados como um rio de estrelas caídas. A Ribeira resplandece com os seus edifícios iluminados e os mercados natalinos perfumam o ar com castanhas assadas e chocolate quente. A neve, rara e preciosa, tinha começado a cair ao entardecer do dia 24 de dezembro, transformando a cidade num postal de outros tempos. Pedro Santos não via nada disto. Sentado num banco dos jardins do Palácio de Cristal, perto do pavilhão iluminado para as festas, só via o vazio que se tinha aberto dentro dele. Um vazio tão profundo que parecia engolir cada luz, cada som, cada esperança. 35 anos, cabelo escuro, físico atlético mantido com horas de ginásio às 5 da manhã antes das reuniões. Era o tipo de homem que as revistas de economia punham na capa, a quem os jornalistas chamavam o gênio da tecnologia portuguesa, o que tinha transformado uma startup numa garagem num colosso de 700 milhões de euros em menos de 10 anos. Tinha casas em 3 continentes, uma coleção de relógios que valia tanto como um apartamento e uma agenda tão cheia que a sua assistente tinha de reservar até as pausas para o almoço com 3 semanas de antecedência. Mas essa noite, Pedro Santos não é um CEO, era apenas um homem que acabava de perder a mãe. A chamada tinha chegado às 17h30. Estava no meio de uma reunião crucial, a que decidiria a aquisição de uma startup de Braga. Seu telefone tinha vibrado no bolso, mas ele ignorara a chamada como fazia sempre durante as reuniões importantes. Depois, vibrou e outra. A 4ª chamada, finalmente atendeu irritado, pronto para repreender quem ousasse interromper. Era o Hospital de Coimbra. A sua mãe, Helena Santos, 72 anos, tinha dado entrada essa manhã por um mal-estar repentino. Tinha perguntado por ele. Continuara a perguntar por ele durante horas, mas ele não estava localizável. O telefone estava em modo silencioso. A assistente tinha a ordem de não passar chamadas pessoais durante as reuniões estratégicas. Helena Santos tinha morrido às 14h26, sozinha num quarto de hospital, a chamar o nome de um filho que não tinha vindo. Pedro abandonara a reunião sem dizer palavra. Saíra do edifício, caminhara sem rumo durante horas, até se encontrar naquele banco do parque. E ali, pela primeira vez desde que tinha 12 anos, chorara pela mãe, por todos os aniversários que faltara, por todas as chamadas que adiara, por todos os domingos de bacalhau que cancelara à última hora. Chorara pelo homem em que se tornara rico, poderoso e completamente sozinho. A mãe era tudo o que lhe restava. O pai morrera quando ele tinha 8 anos. Não tinha irmãos nem irmãs, e as relações amorosas sempre tinham sido sacrificadas no altar do trabalho. Tinha havido uma mulher, Beatriz, 5 anos antes, uma mulher maravilhosa que o amava sinceramente,
Mas ele escolhera uma aquisição importante em vez das férias que ela planeara durante meses. Beatriz fora-se embora e ele não a detivera porque havia sempre algo mais urgente, mais importante. E agora não restava nada nem ninguém. Apenas um banco frio, a neve que caía e as lágrimas que não conseguia deter. Foi nesse momento que o viu. Um menino pequeno, não mais de 5 anos, com um casaco vermelho brilhante, calças de ganga e um gorro de lã bege que lhe cobria as orelhas. Levava na mão um saco de presente dourado e olhava-o com aquela intensidade curiosa que só as crianças possuem. Pedro secou rapidamente as lágrimas, envergonhado de ter sido apanhado naquele momento de fraqueza. Mas o menino não parecia julgá-lo. Simplesmente olhava-o com a cabeça ligeiramente inclinada, como se estivesse a tentar perceber algo muito importante. O menino chamava-se Tomás. Tinha 5 anos e meio, e essa precisão era muito importante para ele. Não 5 anos, 5 anos e meio. Tinha o cabelo loiro a aparecer por baixo do gorro, olhos azuis grandes como o céu, e aquela sinceridade desarmante que os adultos perdem demasiado cedo. Aproximara-se do banco com um passo decidido, como se tivesse uma missão a cumprir. Parara à frente de Pedro e estudara-o durante um longo momento. Depois falou, e as suas palavras atravessaram todas as defesas que Pedro construíra durante toda uma vida. Perguntou-lhe por que chorava, não com curiosidade mórbida, mas com genuína preocupação, como se a dor de um desconhecido fosse algo que merecia atenção, algo que era preciso entender e, se possível, aliviar. Pedro não sabia como responder. Não estava habituado a falar dos seus sentimentos, muito menos com uma criança, mas havia algo nos olhos daquele pequeno, uma pureza que não aceitava mentiras, que o empurrou para dizer a verdade. Disse-lhe que estava triste porque tinha perdido a mãe. Tomás assentira gravemente, como se percebesse perfeitamente o peso daquelas palavras. Refletira um momento, o rosto concentrado naquela expressão séria que as crianças adotam quando pensam em coisas importantes. Depois disse as palavras que Pedro nunca esqueceria. Disse-lhe para não chorar. Disse-lhe que podia emprestar a mãe dele, se quisesse. A mãe dele era muito boa a dar abraços quando se estava triste, explicou. E também fazia o chocolate quente mais delicioso do mundo. Pedro sentiu algo derreter-se no peito. Era uma proposta absurda, impossível, maravilhosa na sua simplicidade. Um menino de 5 anos que oferecia partilhar o mais precioso que tinha, a mãe com um desconhecido que chorava num banco. Antes que pudesse responder, uma voz feminina chamou o nome do menino. Uma mulher aproximava-se com passo rápido, o rosto preocupado. Usava um casaco azul claro sobre um vestido dourado, cabelo loiro que emoldurava um rosto amável e sacos de compras que sugeriam um dia passado a preparar o Natal. Inês Ferreira, 34 anos, era uma mulher a quem a vida não perdoara. Viúva há 3 anos, quando o marido Rui morrera num acidente de viação, criara Tomás sozinha, trabalhando como professora primária e fazendo milagres para chegar ao fim do mês. Não tinha família no Porto. Os pais viviam em Faro e não podia dar-se ao luxo de os visitar com frequência. Mas, apesar de tudo, criara um filho maravilhoso, um menino que via a dor dos outros e queria curá-la. Aproximou-se do banco com uma mistura de preocupação e vergonha. Repreendeu suavemente Tomás por se ter afastado. Depois pediu desculpa a Pedro pelo incômodo, mas ele deteve-a. Contou-lhe o que o filho tinha dito e nos olhos dela viu algo mudar, vergonha, ternura e talvez um reconhecimento de algo que ela própria conhecia demasiado bem. Sentou-se no banco ao lado dele, Tomás no meio, e pela primeira vez em anos, Pedro encontrou-se a falar com alguém que não queria nada dele, nem contratos, nem investimentos, nem favores, apenas uma conversa humana numa noite de Natal. A neve continuava a cair enquanto falavam. Tomás, com a resistência limitada das crianças de 5 anos,
Adormecera entre eles, a cabeça apoiada no braço da mãe, as mãozinhas ainda a agarrar o saco de presente. A respiração era regular, pacífica, inconsciente do momento extraordinário que se desenrolava sobre a sua cabeça. Pedro contara sobre a mãe, não os fatos clínicos, não as circunstâncias da morte, mas as memórias. Contara como Helena fazia o melhor bacalhau à Brás do mundo, todos os domingos, como o esperava à porta quando voltava da escola com a merenda já preparada, como lhe lia histórias mesmo quando já era demasiado crescido para histórias, como o apoiara quando todos diziam que a ideia da startup era uma loucura. Contara como ela acreditava nele quando mais ninguém acreditava, como hipotecara a casa para lhe dar o dinheiro para começar, como nunca pedira nada em troca, embora ele se tivesse tornado milionário. Contara sobre os últimos anos, e isto era mais difícil, como o sucesso o afastara dela, como as chamadas se tinham tornado cada vez mais breves e raras, como os domingos de bacalhau se tinham tornado uma memória. Contara sobre o último aniversário da mãe 3 meses antes, quando estava em Singapura, numa conferência e mandara um ramo de flores caras, em vez de estar presente, como ela dissera que estava tudo bem, que compreendia, que tinha orgulho nele, e como ele sempre pensara que haveria tempo para recuperar, para ser o filho que ela merecia. Inês escutara sem interromper, os olhos cheios de uma compaixão que não julgava. E quando ele terminou, contou a sua história. Contou sobre Rui, como se tinham apaixonado no liceu durante uma viagem escolar ao Algarve, como ele lhe escrevera poemas terríveis que ela ainda guardava numa debaixo da cama, como se tinham casado jovens, demasiado jovens, segundo os pais de ambos, mas tão apaixonados que não podiam esperar, como ele fora um pai maravilhoso durante aqueles 2 anos que teve com Tomás. Como lia histórias inventadas todas as noites, porque as dos livros nunca eram suficientemente aventureiras. Como fazia as vozes de todas as personagens, até o menino rir tanto que não conseguia adormecer. Contou sobre o acidente, uma noite de chuva de novembro. Um caminhão que perdera o controle numa estrada molhada. Como a polícia batera à porta às 3 da manhã, como ela caíra de joelhos sem sequer ouvir as palavras, como a vida terminara nesse momento e tivera de começar do zero, um passo de cada vez, um dia de cada vez, só por Tomás, que precisava dela. 2 desconhecidos num banco, unidos pela dor e pela perda. Mas também aquela esperança teimosa, que nunca morre completamente, a que te faz levantar todas as manhãs, embora quisesses apenas render-te. Aquela esperança que encontra expressão nos olhos de uma criança que dorme, no perfume da neve fresca, nas luzes de Natal que brilham apesar de tudo. Pedro olhou para o menino adormecido e sentiu algo que não sentia há anos. Não era atração pela mãe, ainda não. Era algo mais simples e mais profundo. O desejo de proteger, de estar presente, de fazer parte de algo maior que o seu império econômico. Olhava para aquele menino e via tudo o que poderia ter tido se tivesse tomado decisões diferentes. Tudo o que a mãe teria querido para ele. Inês olhava-o com olhos que viam para além da fachada do CEO. Via um homem sozinho, ferido, que perdera o caminho no labirinto do sucesso. Via alguém que precisava de ser salvo tanto como ela própria precisava de alguém a quem salvar. E por alguma razão que não conseguia explicar, sentia que queria ajudá-lo. Sentia que talvez pudessem ajudar-se mutuamente. A neve parara de cair. As luzes do pavilhão brilhavam na escuridão como guardiões silenciosos da noite, e do centro da cidade chegavam as notas de cânticos de Natal trazidos pelo vento. Era consoada, a noite dos milagres segundo a tradição, e 3 pessoas estavam sentadas num banco frio num parque do porto, conectadas por um fio invisível que nenhum deles previra, mas que nenhum queria romper. Foi Tomás quem acordou primeiro, espreguiçando-se e olhando em volta com aquela confusão adorável das crianças recém-acordadas.
Viu que o homem triste continuava ali e sorriu. Depois, com a lógica implacável dos 5 anos, perguntou se queria ir à casa deles para a ceia de Natal, porque a mãe fazia demasiada comida e ele não conseguia comer tudo, e parecia pecado deitá-la fora. Inês abriu a boca para se desculpar, para dizer que não podiam incomodar um estranho, para fazer o razoável que um adulto teria feito. Mas Pedro falou antes dela. Perguntou se o convite era a sério, com uma voz que traía quanto esperava que fosse. E quando Tomás acenou vigorosamente, com toda a seriedade de que uma criança de 5 anos é capaz, aceitou. O apartamento de Inês era pequeno, 2 quartos no bairro de Cedo Feita, decoração simples mas cuidada, as paredes cheias de desenhos de Tomás e fotografias de tempos mais felizes. Não havia nada luxuoso, nada que se parecesse remotamente com a vida a que Pedro estava habituado. No entanto, no momento em que cruzou o limiar, sentiu algo que não sentia há anos. Calor, não o do aquecedor, mas o de um lar verdadeiro, habitado por pessoas que se amavam. Tomás pegara-lhe na mão e arrastara-o por todo o apartamento, mostrando-lhe os seus tesouros. O castelo de Lego que construíra com a mãe, o peixe dourado que se chamava Capitão, a coleção de carrinhos que o pai lhe dera quando era pequeno. Pedro escutava com uma atenção que não dedicava nem aos melhores clientes, genuinamente interessado em cada detalhe da vida daquele menino extraordinário. Inês pusera-se a cozinhar, improvisando uma ceia para 3, quando planeara para 2. A cozinha cheirava a bacalhau cozido e batatas, aquela simplicidade que nenhum restaurante com estrelas conseguia replicar. Ligara o rádio numa estação de cânticos de Natal e a música enchia o apartamento de uma alegria serena. Pedro ofereceu-se para ajudar e Inês aceitou com surpresa. Os homens poderosos que conhecia, aqueles poucos que encontrara no trabalho, nunca se ofereciam para cortar legumes ou pôr à mesa. Mas ele fê-lo com uma falta de jeito que denunciava o pouco habituado que estava a essas atividades, mas também com uma vontade genuína de ser útil. Enquanto cozinhavam lado a lado, falavam não das perdas desta vez, mas das vidas. Inês contou sobre o trabalho de professora, sobre as crianças que adorava, sobre as pequenas vitórias cotidianas de ver um aluno finalmente perceber um conceito difícil. Pedro contou sobre a empresa, não sobre os lucros e as aquisições, mas sobre as pessoas que lá trabalhavam, sobre os projetos que o apaixonavam, sobre a visão que o empurrara a começar. Pela primeira vez em anos, Pedro sentia-se visto pelo que era, não pelo que possuía. Inês não sabia nada do seu patrimônio, nunca ouvira o nome dele. Não o tratava com aquela deferência falsa que recebia onde quer que fosse. Tratava-o como um homem, simplesmente um homem. E aquela normalidade era o presente mais precioso que recebera em muito tempo. A ceia foi simples e perfeita. Sentados à volta de uma mesa demasiado pequena, com pratos que não eram todos iguais, comeram e riram e contaram histórias. Tomás dominava a conversa com um entusiasmo imparável, contando sobre a escola, sobre os amigos, sobre os sonhos. Queria ser astronauta, ou talvez bombeiro, ou talvez vendedor de gelados, porque assim podia comer todo o gelado que quisesse. Depois da ceia, Tomás insistiu em mostrar a Pedro os livros favoritos. Sentaram-se no sofá, o menino aninhado entre os 2 adultos, enquanto Inês lia uma história de Natal com vozes diferentes para cada personagem. Pedro escutava, mas os olhos vagueavam frequentemente até a forma como a luz do candeeiro lhe iluminava o rosto, até o sorriso que surgia sempre que Tomás se ria. Quando o menino adormeceu, desta vez na cama depois de dar as boas noites, Pedro e Inês encontraram-se sozinhos na pequena sala. O silêncio não era desconfortável, era confortável, cheio de todas as coisas que tinham partilhado naquelas poucas horas. Pedro sabia que devia ir-se embora.
Tinha um apartamento vazio à sua espera, uma vida para retomar, um funeral para organizar, mas não queria mover-se daquele sofá, daquela casa que cheirava a comida e a amor, daquela mulher que o olhava com olhos que não pediam nada. Pedro foi-se embora nessa noite, mas não antes de trocar os números de telefone com Inês. Era uma desculpa fraca, a promessa de devolver a hospitalidade, mas ambos sabiam que havia algo mais. Os dias seguintes foram os mais difíceis da vida de Pedro. Organizou o funeral da mãe, enfrentou as condolências de colegas que mal conheciam o nome dela, esvaziou a casa onde crescera. Cada objeto era uma memória, cada divisão um golpe no coração. Mas no meio de toda aquela dor, havia um fio fino que o mantinha ancorado. As mensagens de Inês. Ela escrevia-lhe todos os dias, não mensagens invasivas, não tentativas de forçar uma ligação, apenas pensamentos amáveis, atualizações sobre Tomás, pequenas coisas que a faziam pensar nele. Um desenho que o menino fizera de um homem num banco com neve. Uma fotografia do peixe dourado capitão, que, segundo Tomás, perguntava pelo senhor triste. Pedro respondia sempre, mesmo quando a dor o tornava quase incapaz de fazer qualquer outra coisa. Aquelas conversas tinham se tornado no mais importante dos seus dias, mais que as reuniões, mais que os contratos, mais que tudo o que antes parecia essencial. Uma semana depois do Natal, pediu-lhe para voltar a vê-la. Não a Tomás, ainda não. Apenas a ela. Precisava de falar com alguém que compreendesse e, por alguma razão que não conseguia explicar racionalmente, sentia que ela era essa pessoa. Encontraram-se num café no centro, longe das zonas frequentadas pelos colegas de Pedro. Ela chegou com 10 minutos de atraso, as bochechas avermelhadas pelo frio, pedindo desculpa pelo trânsito. Ele nunca esperara ninguém tão pacientemente na vida. Falaram durante horas da dor e de como enfrentá-la, da vida que continua embora quiséssemos que parasse, de Tomás e de quão extraordinário era, de Rui e de Helena e de todos os que tinham amado e perdido. Mas também falaram de coisas mais leves, de filmes e livros e sonhos, das pequenas coisas que fazem a vida valer a pena. Quando saíram do café, o sol estava a pôr-se e as luzes da cidade estavam a acender-se. Pedro acompanhou-a à casa, caminhando devagar como para prolongar aquele momento. À frente do portal do prédio hesitou. Queria beijá-la, mas não tinha certeza se era o momento certo, se ela queria, se não era demasiado cedo. Foi Inês quem deu o primeiro passo. Pôs-se na ponta dos pés e beijou-o na face. Um gesto simples, mas cheio de promessas. Disse-lhe que estava contente por o ter conhecido, embora as circunstâncias tivessem sido terríveis. E ele percebeu que o que estavam a fazer entre eles era real, era importante, era algo pelo qual valia a pena lutar. As semanas seguintes foram um namoro lento e respeitoso. Pedro aprendeu a ir mais devagar, a estar presente, a dar prioridade às pessoas em vez dos negócios. Começou a ver Tomás regularmente, levando-o ao parque, ao zoo, a comer gelado, embora fosse inverno. O menino adorava-o com aquela capacidade de amar sem reservas que só as crianças têm. E Inês, lentamente, começou a abrir-se, a confiar de novo, a permitir-se esperar, a acreditar que talvez o amor pudesse chegar 2 vezes na vida. Um ano depois daquela consoada, Pedro Santos era um homem diferente. Reduzira o papel na empresa, delegando mais responsabilidades aos colaboradores. Vendera 2 das 3 casas, ficando apenas com o apartamento do Porto, que agora partilhava com Inês e Tomás. Deixara de trabalhar 16 horas por dia, descobrindo que o mundo não acabava se saísse do escritório às 18 horas. Mas, acima de tudo, tinha uma família. Não se casara com Inês, ainda não.
Queriam fazer as coisas com calma, respeitando o que ambos tinham perdido. Mas viviam juntos há 6 meses, e todos os dias Pedro acordava grato por uma vida que nem sabia que desejava. Tomás chamava-lhe Pai Pedro, não pai, porque esse título pertencia para sempre a Rui, mas Pai Pedro, como se fosse um nome próprio, algo único que era só deles. E sempre que ouvia aquelas palavras, Pedro sentia o coração inchar de uma alegria que nenhum negócio multimilionário lhe dera alguma vez. Pusera uma fotografia da mãe Helena junto à de Rui na sala. Tomás conhecia ambas as histórias. Sabia que a avó Helena estava no céu com o pai dele e que provavelmente se tinham tornado amigos. Quando rezavam antes de dormir, incluíam sempre os 2 nomes. Na noite da nova consoada, encontraram-se nos jardins do Palácio de Cristal. Fora a ideia de Tomás, que já tinha 6 anos e meio e uma memória surpreendente. Queria voltar ao sítio onde encontrara Pedro, onde tudo começara. Sentaram-se no mesmo banco, agora coberto de neve fresca. Tomás no meio, como naquela primeira noite, com Inês de um lado e Pedro do outro. Olhavam as luzes do pavilhão, escutavam os cânticos que chegavam do centro, sentiam o frio que mordia as faces. Pedro pensou enquanto a vida mudara num só ano. 12 meses antes, estava sentado ali sozinho, destroçado, convencido de que nunca mais sentiria alegria. E agora tinha tudo o que realmente importava: amor, família, pertença. Tomás interrompeu os pensamentos com uma pergunta. Perguntou-lhe se ainda estava triste pela mãe. Pedro pensou um momento antes de responder. Disse-lhe que sim. Às vezes ainda estava triste, e provavelmente estaria sempre um pouco, mas que a tristeza era diferente agora. Estava misturada com gratidão por a ter tido, com memórias bonitas que o faziam sorrir, com a consciência de que ela teria querido vê-lo feliz. O menino assentiu solenemente, como se percebesse perfeitamente. Depois disse algo que fez chorar tanto Pedro como Inês. Disse que estava contente por ter emprestado a mãe ao senhor triste, porque agora o senhor já não estava triste, e ele tinha mais um pai, e todos eram felizes. E esse era o melhor presente de Natal que podia imaginar. Inês secou os olhos e apertou a mão de Pedro por cima da cabeça de Tomás. Ele devolveu o aperto, olhando-a com todo o amor que aprendera a sentir, todo o amor que se negara durante anos. A neve voltou a cair, ligeira como uma bênção. E naquele banco, na mesma posição de um ano antes, 3 pessoas que o destino unira abraçaram-se forte, sabendo que acontecesse o que acontecesse no futuro, estariam juntos. Porque às vezes a família não é aquela em que nascemos. Às vezes é a que encontramos, a que escolhemos, a que construímos peça a peça com paciência e amor. Às vezes é preciso um menino de 5 anos com um casaco vermelho para nos recordar que a solução para os maiores problemas é muitas vezes a mais simples. Não chore, Senhor. Pode emprestar a minha mãe. 7 palavras que tinham mudado 3 vidas para sempre.